Paz do Senhor, irmãos. Então, estou muito alegre de receber os irmãos aqui nessa noite. Quando encerramos o ano, e eu comecei a orar pela igreja, orando pelas frentes de trabalho, e também orando pelo culto de ensino, o culto de encontro com a palavra. E Deus então colocou no meu coração essa direção para trabalharmos com séries e temas específicos durante esse período. Então, eu preparei uma série de séries para falar à igreja, várias delas. E Deus nos deu a direção para começarmos com essa série, Males que afligem a humanidade. E eu espero que seja bênção na sua vida, eu espero que seja um tempo de edificação, eu espero que sejam bons encontros que o Senhor Deus nos dê aqui, e que venha servir de edificação, de crescimento espiritual, de maturidade para todos nós. Amém, irmãos? Então, coloque-se de pé, abra sua Bíblia. João capítulo de número 16. Vou ler então dos versos 30 ao 33 por enquanto. Depois eu vou retornar uma leitura maior nesse texto. Mas do verso 30 ao 33, diz assim esse texto. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém, glória a Deus, obrigado meus irmãos. Então, queridos, nesse propósito de começarmos trabalhando aos irmãos nesse tema, há uma coisa que eu quero que você entenda. Nós estamos falando dos males que afligem a humanidade e nós estamos falando de transformar um contexto negativo em um contexto positivo. Percebe? Você vai perceber que todos os temas trabalham a ideia de uma transformação, de algo que pode ser mexido, mudado. E no contexto bíblico, ele pode ser mudado para melhor. Então, todos os temas que estão ligados com os males que perturbam, tiram a paz da humanidade em todo o mundo. E eu quero que você entenda isso. Desde já, tudo aquilo que te aflige, Deus poderá transformar. Amém? Levante a sua mão e diga assim, eu creio nessa palavra. Então eu vou começar falando com esse tema que está colocado aqui no painel. Irmãos, há pessoas que falam assim, tudo que acontece na minha vida é porque Deus quer. Já viu as pessoas falarem assim? Tudo que acontece é porque Deus quer. Então, nos acontece um problema e nós aceitamos. Quem acredita assim, irmãos, nunca vai conseguir transformar seus problemas em possíveis bênçãos, em possíveis vitórias. Sabe por quê? Porque quando você diz, tudo que me acontece foi porque Deus quis, então nesse momento você limita você mesmo, porque você conclui, como é que eu vou lutar contra Deus? Se foi Ele que mandou, se foi Ele que permitiu, se foi Ele que fez. Então, por causa disso, muitas pessoas, elas se acomodam em alguns contextos da sua vida, ligado aos seus problemas, e a vida continua desse jeito, sem mudança alguma. Então, quando a gente está dizendo, foi Deus que me mandou, por exemplo, alguém fica doente, e a pessoa está dizendo assim, foi Deus que me mandou essa doença, e se eu for ser levado para o hospital, é porque Deus quer que eu pregue o evangelho para os médicos, para os enfermeiros, para os que estão acamados lá. Agora pensa, você acha que a única maneira que Deus tem para você pregar aos médicos, aos enfermeiros, aos doentes hospitalizados, é fazendo você ficar doente para ficar internado? Então a gente tem que pensar.
em algumas questões importantes. Num caso ou outro, pode ser que alguém vá para o hospital e tenha um propósito, de que Deus use lá, de que Deus abençoe lá para que alguém seja salvo, para que alguém seja tocado. Mas essa não é a regra, entende isso, irmãos? Essa não é a regra, isso não é o normal. Então eu quero que você entenda, a primeira coisa, quando nós estamos no início dessa série, Deus não te trouxe a essa terra para uma vida só de amargura e sofrimento, com problemas intermináveis, com problemas insolúveis. Deus não te trouxe aqui para você dizer, eu vou viver nessa minha vidinha mais ou menos, porque é assim que Deus quer. E nada pode ser feito. A vontade de Deus, irmãos, não é que você viva de problema em problema, mas de vitória em vitória, de bênção sobre bênção, graça sobre graça. Essa é a vontade de Deus e a gente precisa entender isso. Lá em Mateus capítulo de número 11, Jesus fala um ensinamento muito interessante. Quando ele diz assim, vinde a mim, Mateus 11, verso de número 28. Jesus fala assim, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Percebe? Sobrecarregados aqui é oprimido, há uma carga pesada. Então Jesus está dizendo isso. Eu vou aliviar vocês. Ora, o que isso significa, irmãos? Que vamos ter problemas neste mundo, vamos ter cansaço, vamos ser oprimidos. Mas a verdade é essa, o problema que você está passando, a carga que você está carregando, a opressão que você está tendo, em vez de ser o seu fim, em vez de ser a sua derrota, pode ser transformado em vitória para a glória de Deus. O seu problema pode ser transformado em bênção, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Então você tem que crer nisso. Porque se no mundo a gente vai ter aflição e problemas, então, para que isso? O que isso significa? No final, aonde isso vai nos levar? Então, dentre tantas verdades que Jesus falou para a humanidade, aqui nesse texto, há uma delas, que é João capítulo 16, o verso 33, quando ele fala assim, no mundo tereis aflição. Queridos, o que é aflição? O que são as aflições? Então, é um estado de grande desconforto, um sofrimento intenso. É um tipo de angústia, é uma preocupação, um desassossego. E essa aflição ela pode ser uma dificuldade, um desgosto, uma dor física, uma dor emocional. Pode ser ansiedade por alguma coisa que pode acontecer ou já aconteceu. Quando fala de aflição, ele passa por uma experiência subjetiva que pode variar de uma inquietação ou a um tormento severo. Percebe? A aflição, ela pode ser para muita gente um bicho de 7 cabeças. Um bicho de 7 cabeças, que simboliza multiplicação dos problemas e uma dificuldade extrema. O que tem no contexto do bicho de 7 cabeças? Porque isso faz parte da mitologia. E Hércules, ele lutava com esse bicho e ele tinha que cortar a cabeça desses bichos. Só que quando ele cortava uma cabeça, ela transformava em 2. Então um bicho de 7 cabeças, ele ia cortando uma, ela ia multiplicando, ao invés de 7, ia para 8, cortava aqui. Percebe a guerra que ele via? Gente, quantos de nós somos o Hércules aí tentando cortar a cabeça do bicho, e quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Percebe? Então isso são verdades que estão implícitas na palavra. Então a aflição, ela só existe por causa dos problemas. Ninguém vive um problema se não tem uma aflição. Quando as coisas estão só no âmbito da aflição, então esse é um problema mental que gera ansiedade, medo, insegurança, pelas possibilidades de acontecer ou não. E muitas pessoas têm uma aflição ou passam por um problema que de fato nunca veio a acontecer.
Percebe? Problemas irreais, problemas mentais, que as pessoas, elas estão pensando, focado, agarrado neles, coisas que muitas das vezes nunca vêm acontecer, ou pode ser resolvido de uma maneira muito fácil. Eu não sei se você já viu a história de um doente, que ele começou a entrar numa paranoia, porque ele deitava e dizia, tem alguém debaixo da minha cama. E ele olhava e tem alguém debaixo da minha cama. Ele deitava, ia para debaixo da cama e ficava deitado. Não tem alguém em cima da minha cama. E ele levantava, deitava em cima da cama. E ele ficava nessa paranoia. Não, eu preciso procurar alguém para me ajudar, preciso procurar um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Ele foi procurar ajuda. Aí o doutor atendeu ele, falou assim, o seu problema é um grave, a gente precisa trabalhar isso, tem que saber quais são as origens, nós vamos fazer uma terapia. E isso vai ser 3 sessões de atendimento para mim resolver o seu problema. Ah, quanto que é? Não, vou fazer para você me paga R$150 por cada atendimento, 450 eu vou resolver o seu problema. O homem nunca mais voltou no consultório dele. Porque o problema dele, que era a esquisitice de vida que ele tinha, passou a ser agora o problema do dinheiro, que ele não tinha. Um dia ele estava andando no supermercado, lá encontra o doutor. E aí, meu filho, você não voltou lá no consultório para resolver o problema? O que aconteceu? Ah, sabe o que é, doutor? Eu contei o problema com o marceneiro, ele cobrou R$10 e resolveu meu problema. Está de brincadeira, eu estudei a vida toda para resolver problema. Agora vem um cara lá, que um problema difícil desse por R$10. O que foi que ele fez? Aí ele foi lá e cortou as pernas da cama. Pronto, não tem mais jeito de ninguém entrar debaixo da cama. Entende isso, irmãos? Muitas das vezes o problema é sério, mas a solução é simples. O problema é sério, mas a solução é simples. A gente tem que estar entendendo isso para lidar com a frente. Então, todo mundo tem problema, todo mundo enfrenta problemas. Qual é a instrução, então, irmãos, que a gente tem diante dos problemas da vida? Primeiro passo para você solucionar problemas é pedir a ajuda de Deus. Gente, é uma gama muito grande de pessoas que quando está no problema, que fala assim, eu não sei nem orar. Eu não tenho força nem para buscar a Deus. Eu não sei nem o que pedir. Entende o que as pessoas estão falando, irmãos? Gente, nós somos crentes, nós conhecemos um Deus, nós temos uma palavra, nós temos uma revelação, nós temos uma autoridade, nós temos um poder. Nós temos o Espírito Santo, que sonda todas as coisas, um Deus que desconhece o impossível. Ora, quando a gente está no problema, a gente tem que saber ir para diante de Deus para buscar nele a resposta desse quadro. Quando você confia em Deus, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar solução. Não desconsidere isso. Deus dá sabedoria a quem pede para solucionar os problemas. E Ele também ajuda a ter paciência nas dificuldades e a agir de maneira correta. É isso que melhora muitas das vezes o nosso estado geral, para você saber reagir diante das situações. Queridos, quem segue os conselhos da Bíblia não só vai solucionar os seus problemas, mas também vai evitar outros problemas. Porque quando a gente está no problema e a gente perde a capacidade de raciocinar e de solucionar, a gente vai criar outros. Então essas são verdades importantes. Então aprenda uma coisa, você pode esquecer os tempos de aflições que você passou, mas nunca esqueça as lições que você aprendeu em tempo de aflição. Porque é isso que é o crescimento, percebe? Qual foi o grande problema do povo de Israel lá no Egito? Viram o milagre de Deus, viram as pragas descendo sobre os egípcios, mas para eles foram livramentos. Quando eles saem do Egito, que estiveram diante de situações difíceis, ocultas, que eles não conheciam e não sabiam o que fazer, o que eles fizeram? Eles deveriam lembrar, peraí, nós temos um Deus que já abriu até o mar para nós. Nós temos um Deus que já nos livrou de todas as pragas.
Percebe? Então esse Deus, ele vai estar conosco nesse novo momento que a gente nem sabe o que fazer. Não, aquele povo começou a murmurar contra Deus. Que droga de vida, para quem é crente? Olha só o tamanho do problema que eu tenho. Irmãos, nunca diga, o meu problema é grande. Diga sempre, Deus é grande. Deus é grande, essa é a diferença. É isso que muda na nossa vida. Deus é grande. Aleluias. Agora, ser cristão não é ser imune a problemas. Porque às vezes a gente pensa que pelo fato de nós crermos em Cristo, entregar a nossa vida a Ele, então Ele vai nos livrar de todo e qualquer problema. Ele vai nos livrar da aflição, Ele vai livrar do problema. Mas existe um processo do trabalhar de Deus. Sim ou não? Existe um tempo de Deus fazer com que essas coisas aconteçam. Então, algumas pessoas acham que o fato de ser cristão já é uma garantia de vida fácil, e não é. Agora, qual é a dificuldade de muitas pessoas diante dos problemas? As pessoas com medo de sofrer, as limitações que têm para enfrentar a dor, muitos deixam para amanhã o que poderia fazer hoje. As pessoas elas começam a procrastinar nos seus problemas, ao invés de enfrentar de imediato. Às vezes de pegar o mais rápido possível para eliminar aquilo. Muitas pessoas pensam que se deixar para mais tarde, os problemas desaparecerão. Então aqui há dois problemas sérios que a gente cria. Ou buscamos ignorar os problemas, ou tentamos esquecer os problemas. E onde é que isso resolve o problema na nossa vida, irmãos? Onde é que isso muda alguma coisa? Isso aqui transforma o quê? Não transforma em nada. Transforma em um contexto negativo. Então algumas pessoas, para tirar o problema da cabeça, tomam remédio, usam drogas, bebidas, como se isso resolvesse o que atormenta. A vontade é de driblar os problemas, ao invés de encará-los. Então quem busca evitar o sofrimento com os problemas que os problemas causam, nem sempre resolve nem melhora a sua situação. Então essa tendência de negar problemas, os sofrimentos, é a base para o sofrimento ainda maior, desencadeando uma série de doenças. Por exemplo, Davi fala sobre isso. Salmo 32, os versos 3 e 4. Davi, ele fazendo uma oração, ele diz assim: enquanto eu me calei, os meus ossos definharam como os meus gemidos todos os dias. Percebe? Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças se foram esgotando, como na seca do verão. Volta no verso 3. Coloque esse texto aqui na corrigida, revista corrigida. Ele fala assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Percebe? O que você está falando? O que você entende de envelhecer os ossos? Fraqueza, debilidade. Então, o fato de calar, o fato de não falar sobre o problema, e não falar nem com Deus para buscar a mudança e um novo direcionamento, isso vai fazer adoecer. Então, esse é o ponto importante que eu quero que você entenda. Problemas existem para serem resolvidos. Amém? Levante a sua mão e diga: problemas existem para serem resolvidos. Isso. Então sempre acredite que os problemas podem ser transformados. É melhor tentar resolver os problemas do que tentar fugir dos problemas. Percebe como é que isso muda todo o contexto da nossa vida? Então, qual que é o maior risco quando se enfrenta as aflições? Como Jesus está dizendo aqui, é não crer naquilo que a palavra de Deus diz. E muitas pessoas permitem que as adversidades lhe roubem o ânimo, a sua fé, roubem a esperança. E com isso elas se tornam mal-humoradas, carrancudas, desgostosas, abatidas, sombrias, amuadas, azedas, amargas, surumbáticas. Ostentam uma tristeza crônica e perde a coragem, o valor, a autoestima. Então o risco de esquecer as promessas de Deus nas horas turbulentas é muito forte.
Percebe? Você está numa crise, você está num problema, você está numa dificuldade, mas você quer lembrar da palavra para te dar esperança, para te dar força, para você imaginar, para você criar um passo para sair dela, mas você fala, gente, eu não consigo caminhar, eu não consigo chegar a lugar nenhum. O risco de não conhecer as promessas de Deus, quando se passa por problema, é desalentador, porque você acaba não tendo aonde se apoiar. Então nós só podemos transformar os problemas em bênçãos quando examinamos as Escrituras. É assim que poderemos tomar posse de tudo aquilo que a palavra de Deus diz em nosso favor. Por exemplo, eu não sei se você teve a oportunidade de ver o banners que eu coloquei de passagem de ano, eu coloquei um versículo bíblico lá, porque ele é uma palavra profética. E todo mundo precisa ler e trazer isso para a sua vida. Jeremias capítulo 29, verso de número 11. Lá Deus fala através do profeta para o povo, trazendo toda essa instrução. Coloca na NVI, que a NVI ela é mais contextualizada. Ele fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Irmãos, quando você estiver no pior problema, leia esse texto. Você vai falar, peraí, olha o que Deus vê. Deus vê lá na frente, Deus vê o nosso futuro. Deus sabe por quê. Percebe? Irmãos, Deus é especialista em transformar maldições em bênção. Por isso que o problema em si, ele não é o ponto final, ele não é a derrota. O problema é a oportunidade que você tem de mudar a história, de crescer espiritualmente, de ter experiência com Deus. É isso que todos nós precisamos trazer para a nossa vida. Lá em Isaías, capítulo de número 35, verso de número 4. Diz assim, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, o seu Deus virá, virá com vingança, com retribuição divina para salvar vocês. Ah, irmão, se essa promessa não servir para você enfrentar problema, você está perdido. Você está desanimado, irmãos? O que desanima mais as pessoas do que problemas, do que aflição, do que luta, do que dificuldade ou qualquer tipo de coisa? Então ele está dizendo para você, está desanimado aí, irmãos? Seja forte, não tema, o Senhor seu Deus virá, aleluia! Vai chegar a hora dele mudar, dele julgar a causa, dele fazer coisas novas. Oh, glória a Deus! Bênção demais o que nós temos nesse Deus. O modo como nós podemos lidar, com esse contexto difícil que as pessoas enfrentam, as dificuldades que elas têm. Então, irmãos, nós enfrentamos uma série de problemas. Enfrentamos os problemas físicos, que estão ligados a questões materiais, questões financeiras, questões de saúde. Nós enfrentamos problemas emocionais que estão ligados aos nossos sentimentos, aos relacionamentos, à sobrevivência. Nós enfrentamos problemas espirituais que estão ligados à opressão, à possessão, a guerras invisíveis, a guerras mentais. E esses problemas espirituais, eles têm causa. E o único antídoto contra eles é um remédio espiritual. Por isso que quando você pensa assim, bom, eu preciso lidar com os meus problemas, com a série de problemas que eu tenho, então você começa por onde? Você começa com a questão espiritual. Para acertar sua vida com Deus, para colocar sua casa espiritual em ordem. Porque é assim que Jesus, é assim que a palavra de Deus ensina. Por exemplo, Salmo 37, verso de número 5. Ele fala para você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e ele agirá. Agora, não pensa essa ideia
bíblica de entregar o seu caminho ao Senhor só quando você levantou a mão e aceitou Jesus, confessou Ele como seu Senhor pessoal. Não, irmãos, a confiar, entregar o caminho a Ele, é a sua direção, é a sua caminhada diária, é a sua luta, são os seus desafios, entende? Entregue esse caminho ao Senhor, Ele vai abrir portas onde não tem, Ele vai dar a direção. E Ele está dizendo para nós confiarmos, esse é o segredo, Ele vai agir. Queridos, Deus nunca chega atrasado. Glória a Deus, Ele nunca chega atrasado. Por isso que nenhum de nós temos motivo para dizer assim: Deus me abandonou, Deus não me enxerga, Deus não faz nada. Calma, irmãos, vai orando, vai confiando. Se você não sabe o que falar, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, vai cantando o hino da vitória. Então louve, simplesmente louve. Está sofrendo, louve. Aleluia, é assim, irmãos. Deus vai agir, Ele vai vir. É isso que nós precisamos ter consciência na nossa vida. Agora, qual é o erro de muitas pessoas? É querer resolver problemas espirituais usando soluções materiais. Então, aí é dar um tiro no pé. Lá em Mateus capítulo de número 17, verso de número 21, registra o momento em que Jesus fala para os discípulos que tem determinadas castas de demônios que se esperam só por meio da oração e do jejum. Você está percebendo? Ele está falando aqui, essa casta de demônios que traz doença, que traz miséria, que traz divisão, que traz quedas, que traz adultério, percebe? Que traz sofrimento. Isso é uma casta maligna, irmãos. O diabo que veio para matar, roubar, destruir, ele está tentando fazer isso. Jesus está falando, isso só sai por meio de oração e jejum. Não pensa você querer enfrentar os problemas espirituais com uma questão material. Por isso que a gente não pode se desconcentrar. Chegou o problema, e o que eu vou fazer? Opa, vou tirar uma campanha de oração. Opa, vou começar um tempo de jejum. Entende? Como é que a gente começa a mudar os problemas da nossa vida? Não é que o problema ele vai cair do céu com uma nova roupagem, não. Deus é que vai te dar a estratégia, a sabedoria, a direção. Mas é na oração, é no jejum, é desse jeito que a gente vai transformar todos esses problemas. Então, o jejum e a oração, ela é uma arma de guerra. É o ponto de partida para a gente começar a resolver os problemas. E muitos problemas, irmãos, eles afetam a saúde por longo tempo. Por exemplo, lá em Lucas, capítulo de número 13, verso de número 11, registra uma história da mulher que ela andava e curvava e de forma alguma não podia endireitar-se. Olha só, um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Entende onde é que o diabo encontra brecha na vida das pessoas? Às vezes são problemas que estão ali colocados e a pessoa não tem o discernimento do que fazer. O que Jesus falou para essa mulher? Sai espírito da vida dessa mulher. A mulher endireitou. Percebe? Jesus chega para o homem que era surdo e mudo. Jesus chega nele e fala assim: sai espírito de surdez. O homem começou a falar. Percebe? A gente precisa entender que é uma questão espiritual acontecendo. E a Bíblia vai mostrando isso. Há problemas chamados psicossomáticos, afetam o corpo, mas estão só na mente ou no espírito das pessoas. E eles podem se manifestar de forma estranha, afetar todo o corpo, afetar toda a família, afetar as pessoas. Então, quando Jesus fala para os discípulos: vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há uma diferença entre possessão e opressão. A possessão é o agir do diabo dentro das pessoas. A pessoa fica possuída por demônios. Isso é possessão. A opressão
é o agir do diabo de fora da pessoa, ao redor da pessoa. Entende? Então a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Entende isso, irmãos? Então você não está possesso. O diabo não vai tomar a mente de um crente, de um filho de Deus. Mas a brecha que você dá, ele pode então gerar a opressão. É por isso que as pessoas, meu Deus do céu, de uma hora para outra eu estou com uma dor na cabeça. Meu Deus do céu, eu estou com uma queimação no estômago. Agora travei, estou com um problema de coluna. As pessoas vão apresentando problema. Vai lá no médico, faz ressonância, faz endoscopia, faz tomografia da cabeça, não tem nada. Aprenda a guerrear espiritualmente. Aprenda a dar ordens, percebe? No mundo espiritual, aprenda a pôr a mão na sua cabeça e dizer: sai de mim todas as setas malignas, sai da minha vida toda a opressão em nome de Jesus. Eu expulso, sai trem ruim, em nome de Jesus. As coisas que a gente nem sabe o que é, irmãos. E às vezes a gente nem sabe onde é que foi a brecha. O que eu quero que você entenda é que o diabo, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Por isso que às vezes a gente tem que orar com a criança que não dorme, que é a noite inteira acordada e perturba a família e perturba os pais. Onde é que está o problema? O que é? O menino não tem nada. Aprenda. Espírito de perturbação, sai da minha casa, sai do quarto dos meus filhos, sai da vida dos meus filhos. Irmãos, isso é guerra espiritual. É assim que a gente lida com os problemas, é assim que a gente muda as situações. Há uma autoridade de Deus na nossa vida. Há um poder que Ele coloca na nossa vida por causa de Jesus. E nós somos dele, aleluias. Confessamos a Ele como nosso Senhor e Salvador. Usamos desse poder, usamos dessa autoridade. Então a gente precisa entender que a pessoa oprimida, ela não está possuída pelo diabo, mas ela está sofrendo ataques na mente, nas emoções. São setas malignas, são levantes do inferno para te travar, para te desestabilizar, destruir a vida, os planos, o futuro, tirar a paz, a alegria, o sossego, gerar depressão, gerar angústia. Eu não estou dizendo que a depressão ela é demoníaca, mas eu estou dizendo que o diabo encontra a brecha, porque a depressão ela tem causas. Por exemplo, as causas que a psicologia identifica para a depressão são perdas, incertezas, injustiças. Irmãos, quem é que de nós aqui que nunca teve perda? Quem é que de nós aqui nunca teve incerteza? Quem é que de nós aqui nunca já sofreu injustiça, irmãos? Então todos nós somos passíveis de entrar para uma situação dessa deprimente. Agora o diabo, ele não lê a sua mente, mas ele lê atitudes, comportamentos, estilo de vida. E aí é onde ele joga a seta, para tentar travar as pessoas, para bloquear. Quando você está orando, quando você está repreendendo, você está criando uma auréola espiritual sobre a sua vida, uma bolha espiritual. Os anjos do Senhor estão ali, nessa comunhão, e você vai dando ordem aos anjos, e o Senhor manda eles agirem a seu respeito. Irmãos, os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que herdam a salvação, entende? Deus coloca os anjos dele para proteger, para guardar a nossa vida, aleluia! A gente não pode desconcentrar disso, são verdades espirituais. Porque se a gente se desconcentrar disso, a gente vai ficar muito técnico, a gente vai ficar muito, travado. Esse é o lado diferente. Quando você fala assim, o Espírito Santo interage conosco, Ele está agindo, Ele não cessou, a autoridade dEle está aí, o poder dEle está aí. E a gente usa isso em nosso favor. É você que ganha, é a sua família que ganha, é a igreja que ganha, aleluia! Você exerce a sua autoridade, você exerce o poder que Deus te dá. Ele coloca isso na sua vida, aleluias. Então a gente precisa trazer isso, são verdades. Lá em João capítulo de número 10, verso de número 10, Jesus está falando
que o diabo, que é o ladrão, ele vem apenas. Quando você está entendendo aqui o que Jesus está falando, Jesus está falando assim, ele vem apenas, ou ele vem somente, só para isso, apenas para isso, para roubar, matar e destruir. Irmãos, nós não podemos desconcentrar disso. Porque nós tornamos alvos do diabo, porque o diabo, a Bíblia relata que ele quis ser maior do que Deus, e ele quis colocar o trono dele acima do trono de Deus, e Deus jogou ele na terra. E diz lá em Apocalipse que ele arrastou 1/3 das estrelas do céu, anjos caídos. E ele usa esse exército, então, como ele não dá conta de atacar a Deus, o que ele faz? Ele ataca a criatura de Deus, ele ataca os filhos de Deus. Essa é a diferença, porque as criaturas de Deus não têm essa proteção, Deus apenas os criou. Mas nós não, nós confessamos a Jesus, nós somos conhecidos no mundo espiritual, somos os filhos de Deus, toda a promessa de Deus, toda a herança de Deus, todo o cuidado de Deus, todo o livramento de Deus é para nós. Tudo isso é para nós. Aleluia! Nós não podemos desconcentrar disso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como é que nós transformamos essa ação maligna contra nós? Como é que o diabo vem para matar, roubar e destruir? Como é que você faz então com isso? Nós precisamos usar as armas espirituais que Deus colocou em nossa mão. Porque ao mesmo tempo que ele está dizendo aqui em João 10:10, que ele veio para matar, roubar e destruir, ele está dizendo aqui na parte B, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida plenamente. Coloca na corrigida esse texto aqui, meu filho. Coloca, tenham vida abundante. Percebe? Ele está dando uma ênfase. Agora, Jesus veio. Tá bom, irmão, Jesus veio, mas Jesus só vai fazer vida abundante, vida plena, naquele que clamar, naquele que buscar, naquele que chegar mais perto, naquele que interagir, naquele que confiar. É relacionamento, é proximidade de Deus, é isso que faz toda a diferença. Então nós precisamos trazer isso para nós. Saber o que nós temos em Deus vai fazer toda a diferença. Agora, aprenda quando você lida com problemas. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Sim ou não? Sim. Então pensa, como é que ele vai fazer isso na sua vida? Qual a diferença do diabo vir para matar e roubar na vida de uma pessoa de 70 anos e na vida de um menino de 2 anos? Percebe? Brechas. Agora, eu estou dizendo isso para você aprender a lidar quando você está no problema. Não é para você ficar com medo, ai meu Deus, agora se o diabo está nessa missão e vai pegar até os criancinhos, vai pegar os veinhos. 1 João capítulo de número 3, verso de número 8, guarde isso, marque isso na sua Bíblia. Lá diz assim, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Aleluia! Sai problema maligno na vida das pessoas. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Foi para isso que Jesus veio na sua vida. Foi para isso que Jesus entrou na sua casa. Para salvar, para libertar, para mudar a história. Aleluia! Desfazer as obras do diabo. Oh, glória a Deus. Percebe? A questão da parceria, a questão da sintonia, a questão de andar com Ele, a questão de estar perto dEle, de ser conhecido no mundo espiritual. É isso que é a grande diferença. Agora, todo problema que você enfrenta, que você tem, ele exige coragem para ser enfrentado, ele exige determinação, ele exige sabedoria. É justamente por causa das dificuldades ou das adversidades que nós crescemos física, emocional, espiritualmente. Entende?
Quando você olha para a sua vida, o que você já passou, peraí, você subiu um degrau, você melhorou, você se tornou uma pessoa mais idônea, mais madura, mais firme, mais experiente. Entende, irmãos, o que Deus está fazendo? Porque isso também tem a ver com o nosso crescimento espiritual. Então a gente precisa trazer isso para a nossa vida. A vida cristã, como a própria vida secular, ela é complexa, é difícil de se viver e se ajustar. E em muitos casos não existe uma resposta rápida, fácil ou mágica para resolver o problema. E eu digo mais, há outros casos que não existe nem resposta. Por exemplo, quando Paulo diz, Senhor, eu tenho um espinho na carne, tire esse espinho na carne, pois Deus levou ele no arrebatamento, ao terceiro céu, viu coisas que ninguém viu, Deus usou ele de modo que ninguém foi usado, um modo que o lenço dele colocava nos enfermos, eram curados, coisa maravilhosa, mas Deus falou assim, não vou tirar o espinho na carne e a minha graça te basta. Queridos, quando Deus não resolver os seus problemas, a graça dele está com você, ela não te deixa só, percebe? Ela te alcança, aleluia! Essa é a leitura que nós precisamos fazer, precisamos ter, para enfrentar todos esses problemas. Quando entendemos que a nossa caminhada de problemas é mais fácil aceitar as dificuldades com normalidade e entender o modo e o tempo de Deus. É preciso crer no nome de Jesus, pois Ele tem poder para salvar e para ajudar a resolver problemas, as nossas dores, as nossas enfermidades. Aprenda isso, Deus deseja a sua prosperidade. Salmo 37, verso de número 25. Salmo 37, verso 25. Essa é boa, mas investe para mim. Salmo 35, verso 27. Aqui ele fala assim. Isso. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente, o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Seja engrandecido. Você precisa entender isso. Deus não quer pisar no seu pescoço, não, esmagar a cana quebrada, não. Deus ama a prosperidade do seu povo. Coloque esse texto aqui na NVI, esse Salmo 35, 27. Ele fala assim, o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu povo. Percebe? Muda o contexto, Deus ama a prosperidade, mas é que ele fala, muda o bem-estar, ou seja, o que é bem-estar? A solução dos seus problemas. O mudar esse contexto difícil, complicado, negativo, que nós passamos, nós enfrentamos. Queridos, Deus deseja a sua saúde, o bem para a sua alma. Lá em 3 João, o verso de número 2, João escreve nessa direção. 3 João, verso 2, amado, oro para que tudo vá bem com você, para que esteja tão saudável fisicamente como é espiritualmente. Coloca na corrigida agora esse texto, porque aqui ele vai falar assim, eu desejo que tenha saúde, como vai bem a sua alma. Percebe? A Bíblia está mostrando qual que é a visão de Deus para o seu povo, para a sua igreja, o que Deus quer fazer. Então Ele está no comando, na frente de tudo isso aí. Então, há verdades que nós não podemos ignorar. Se alguém fugir do problema, ele não vai acabar. Ele poderá se manifestar de modo cada vez pior. Então, procure encarar os problemas com disposição para resolvê-los, sabendo que os problemas existem. Lá em João capítulo de número 16, eu li o verso 30, agora eu vou ler a partir do verso 20. Olha assim. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria.
Coloca na NVI esse texto que eu estava lendo aqui. Está vendo? Porque aqui tem a palavra-chave para o que a gente está usando nessa série. A tristeza de vocês se transformará em alegria. Entende, irmãos, o que ele está falando? A possibilidade das mudanças, das transformações. Então aqui nesse texto ele vai mostrar essa verdade. Percebe? Nós precisamos entender que eles podem ser transformados, que a alegria pode ser convertida. A gente precisa entender que as dores revelam aquilo que está nascendo. O verso 21 fala isso. Ele diz assim: a mulher que está dando luz sente dores porque chegou a hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Então ele está dizendo que uma mulher que está na hora do parto, meu Deus, nunca mais quer saber de filho, que dor, meu Deus, entendeu? A hora que passou aquele momento, que gracinha o bebezinho, a cara do meu joelho, que coisa linda, entendeu? Percebe? Ele está falando que há coisas que são superadas. Há coisas que passam na nossa vida, que na hora que você está dentro do problema, parece que o sofrimento é intenso. Então permaneça firme em Cristo, crendo que nossas questões serão respondidas. É isso que ele diz no verso de número 23. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Então ele está mostrando aqui, vai chegar a hora que você não precisa perguntar, você já vai receber. Essas são as verdades. A gente precisa acreditar que Deus deseja resolver os nossos problemas. Percebe? Olha o verso 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Entende, irmãos, o princípio de Deus para a gente resolver problema? Fale sobre eles. Peça a eles. A alegria de vocês vai ser completa. Você não está marcado para viver uma vida de tristeza o resto da vida, irmãos. Deus é um Deus de renovo, de recomeços, de novas oportunidades. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sinta que quando Deus nos concede o que pedimos, recebemos também essa alegria plena. Queridos, acredite no amor de Deus. Olha o verso de número 27. Ele diz assim: pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. A gente precisa entender isso. Essa nossa relação com Deus é uma relação de amor. Deus nos ama. Você se tornou amado em Cristo, aleluia. Isso faz toda a diferença. Busque direção para vencer os problemas, crendo que você não está sozinho. Enfrente os problemas recebendo a paz de Cristo na sua vida, aleluia. Faz isso. Por isso que Jesus encerra esse ensinamento dizendo que no mundo vocês terão aflições. E ele diz no verso 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então a paz em Cristo, irmãos, ela não é na circunstância. A paz em Cristo é mesmo no meio da turbulência, no meio do problema, você está crendo no amor de Deus, você está pedindo, você tem esperança que a sua alegria, a sua tristeza vai se transformar em alegria. Percebe? Não deixa a sua tristeza ela ir mais longe, ela te travar, ela te deprimir a ponto de te destruir, né? Então você precisa ter essa maturidade. Então, para encerrar, o que todo mundo que tem problema precisa fazer? Primeiro, você tem que mudar a sua perspectiva. Eu ministrei aqui no final do ano, a primeira coisa que eu falei é de posicionamento. Muda a sua perspectiva. Agradeça diariamente pelas coisas boas, pelas lições que os problemas trazem. Tenha um diário de gratidão para saber todo dia o que Deus tem feito na sua vida. Não fuja, encare os problemas com inteligência, buscando uma solução em vez de apenas reclamar. Entregue suas preocupações a Deus, tenha fé e confie. Há um propósito que Deus pode superá-las, aleluias. Tenha ações práticas,
Substitua suas palavras negativas. Não consigo, é difícil, não vai dar. Por afirmações positivas, vai dar certo. Deus vai mudar situações. Deus vai julgar a minha causa. Tente encontrar o propósito ou a lição valiosa por trás da dificuldade, do problema, o que pode gerar crescimento espiritual, crescimento pessoal. Converse com a família, com os seus líderes espirituais, com os amigos de fé, para obter apoio, compartilhar o fardo. Use desafios como um gatilho para aprender algo novo e se tornar mais forte, transformar a adversidade em força. Tenha uma mentalidade de crescimento. Encare os problemas não como obstáculo, mas como oportunidades para criar algo novo e se desenvolver. Busque o equilíbrio para que os desafios não abalem a sua paz interior. Transforme qualquer coisa que a vida lhe traga em uma chance de aprender, de crescer, de florescer, de recomeçar. Queridos, é assim que nós vamos vencer os nossos problemas e transformar os nossos problemas em bênção. Coloque-se de pé. Aleluia. Nós vamos para o momento do louvor. E você vai repensar na sua vida. Como é que eu tenho lidado com os meus problemas? Eu tenho vencido esses problemas ou eu tenho deixado esses problemas abalar a minha vida e abalar as minhas convicções? Então, esse é um tempo de mudança, esse é um tempo de transformação. Louvado seja o nome do Senhor.